Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 10. Então, já estamos bastante avançados, quase um terço do curso já. E hoje nós vamos entrar na parte sobre falhas de mercado, que é importante. Ainda na área de microeconomia, mas já usando vários dos conceitos que a gente viu até agora, especialmente aqueles tipos diferentes de mercado que a gente viu. E acho que essa aula é importante porque ela tem muito a ver com o que um economista realmente faz, né, de como é que examina mercados, o funcionamento do mercado e decidir o que deve ser feito, se alguma coisa deve ser feito e se sim, o que deve ser feito. Vamos dar uma olhada no SIGA só para ver. É sempre bom a gente, de vez em quando, olhar assim para ver onde a gente está na disciplina. Então, tá aí, esse é o SIGA. A gente já viu essas coisas todas aqui, equilíbrio de mercado, elasticidade, já fizemos o primeiro controle. Formas de mercado, estruturas de mercado, vimos na aula passada. Estamos nessa aula 21, e aqui diz que hoje seria contabilidade nacional, mas não é. Na verdade, a gente está nessa parte aqui. Falhas de mercados, bens públicos, externalidades. Porque está errado isso aqui. Isso aqui não podia ter estrutura de mercado e falhas de mercado juntos, porque não cabe em uma aula. Mas está tudo bem, porque essa parte de contabilidade nacional, que é o nosso próximo assunto, tem 3 aulas alocadas a isso, e nós não vamos usar 3, vamos usar só 2. Então, como é que é? Olha a prova. A primeira prova está aqui, é no sábado, logo em seguida disso aqui. Então, nós temos hoje falhas de mercado, depois quarta-feira e segunda-feira vamos fazer contabilidade nacional, daí naquela última quarta-feira vamos fazer índices de preço, que é o último assunto antes da primeira prova. Aí tem uma revisão para a prova, a gente vai fazer toda uma revisão e os monitores vão ter revisão deles também, eles vão ter esses aulões que eles fazem. Isso é uma segunda-feira, e aí a prova vai ser no sábado seguinte a isso. Então, é aqui que estamos. Tem alguma pergunta sobre isso ou qualquer outra coisa? Então, senão a gente vai em frente com o nosso tema aqui. Então, tá aqui. Falhas de mercado, externalidades, bens públicos, recursos comuns. Então, qual que é a história aqui? A gente vai olhar mercados e a gente quer saber se eles estão funcionando bem. A gente quer saber se precisa fazer alguma coisa. Se eles estiverem funcionando bem, ótimo. Vamos tentar manter isso. Se os mercados não estiverem funcionando bem, se tiver alguma falha, a gente vai ver o que quer dizer isso, uma falha. Aí a gente gostaria de saber, mas o que o governo poderia fazer? O que as pessoas, mas especialmente política do governo, o que o governo poderia fazer? Que tipo de intervenção para tentar corrigir o mercado? Geralmente a gente não quer, mesmo se o mercado não estiver funcionando perfeitamente bem, você não quer, então vamos abandonar o sistema de mercado. Porque, como a gente viu, o mercado são coisas poderosas. É um bom jeito de organizar a sociedade. Então, o que a gente quer, geralmente, vamos achar um jeito de melhorar o mercado, de corrigir o mercado, de fazer ele funcionar melhor. Então, para fazer esse tipo de análise, a gente vai usar muito... Como é que a gente vai classificar o mercado, dizer que o mercado está funcionando bem, está funcionando mal? Vamos usar o nosso critério de eficiência, que a gente viu lá no começo. Lembra, não é um conceito tão simples, porque não é eficiência do jeito que a gente usa no dia a dia, quando se diz assim, eu
eu fui no restaurante e o garçom era eficiente. Quer dizer, ele aparecia na hora, fazia as coisas bem. Não é isso. Eficiência, em economia, tem um significado bem mais claro. Ele quer dizer o seguinte, que está numa situação eficiente, não tem nenhum outro jeito de fazer, que algumas pessoas vão estar melhor, e a gente quer isso, e ninguém vai estar pior. Porque se tiver uma forma de organizar aquela atividade de uma outra forma, de fazer as escolhas da sociedade de outra forma, tal que algumas pessoas vão melhorar e ninguém vai piorar, então o que está fazendo não é eficiente, tem um jeito melhor de fazer. Isso que a gente chama de eficiência. Então, eficiência de Pareto, que Pareto era o estatístico do século XIX que veio com essa ideia primeiro. Então, daí, associado a isso tem essa ideia de melhora de Pareto. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Tem uma melhora de Pareto. Melhora de Pareto é quando você tem uma certa situação, mercado funcionando, as pessoas estão fazendo escolhas de consumo, escolhas de produção, e aí você tem uma política econômica que você faz, que muda as coisas, e algumas pessoas melhoraram, ou tiveram uma melhora de Pareto. Melhora de Pareto quer dizer que algumas pessoas melhoraram sem ninguém piorar. Então, é uma melhora de Pareto. A ideia de melhora de Pareto é que se é possível fazer uma melhora de Pareto, vamos fazer, porque ninguém vai estar pior, e alguns vão estar melhor, talvez todo mundo vai estar melhor. Então, você quer realizar melhoras de Pareto. Tá? Muitos outros tipos de mudança que você pode fazer na economia não são melhoras de Pareto, elas têm efeitos redistributivos. Algumas pessoas vão melhorar, mas outras vão piorar. São redistributivos, tem ganhadores e perdedores. Ou, outro jeito de falar isso, é um jogo soma zero. Um jogo soma zero é um jogo que, para alguém ganhar alguma coisa, alguém tem que perder. A outra pessoa tem que perder. E aí, quando esse é o caso, é uma outra questão. Se a sociedade, ou a recomendação de política, ou se o governo deve fazer aquela mudança, aí já é uma questão da sociedade de decidir aquilo ali. Às vezes você vai querer botar um imposto nos ricos para redistribuir para os pobres. Não é uma melhora de Pareto, porque os ricos estão pior nessa situação. Eles perderam para os pobres poderem ganhar. Mas uma sociedade pode decidir que quer fazer isso. Mas aí é outra questão. Aqui a gente não vai entrar nessas questões mais difíceis, né? Porque aí já é mais difícil, a gente vai ter que argumentar vai ter que ter alguma ideologia, vai ter que ter critérios, vai ter que ter filosofia, ética, fica bem mais complicado se você vai fazer políticas redistributivas. Aqui a gente não está falando isso, aqui de certa forma é mais simples. Tem um jeito de mudar a sociedade tal que algumas pessoas ganhem, ninguém vai perder, ninguém vai estar pior, então vamos fazer. Essa que é a ideia aqui. Então, tem um resultado da economia que chama o primeiro teorema fundamental do bem-estar. É um nome um pouco pomposo, mas a ideia é bem simples, essa ideia. A gente viu na aula passada um mercado perfeitamente competitivo. É um mercado com muitos vendedores, muitos compradores, um bem homogêneo, todo mundo tem informação sobre tudo, não tem assimetrias de informação. Nesse mercado, a gente viu que esse é o resultado. Esse mercado vai sozinho ser eficiente, necessariamente. O mercado competitivo atinge um ponto eficiente. E as pessoas vão comprando e vendendo, produzindo e vendendo, e vai chegar no equilíbrio que é o melhor que você pode fazer. A um ponto em que é eficiente. Ou seja, não tem uma vez que chegar lá, não tem nenhuma mudança que você possa fazer, que algumas pessoas vão estar melhor, sem ninguém estar pior. Então, ótimo. Por isso que a gente, em economia, usa muito esse mercado perfeitamente competitivo como nosso ponto de partida, ou nosso ideal, onde a gente gostaria de estar. Se todos os mercados tivessem competição perfeita, aí não teria problemas nenhum na economia.
A gente estaria fazendo o melhor para a sociedade que é possível fazer. Não precisaria intervenção governamental. Não quer dizer que não precisa ter governo. Claro, você sempre tem que ter um governo, você precisa ter as leis funcionando, direitos de propriedade sendo respeitadas, vários serviços públicos sendo ofertados pelo governo, mas não precisaria ter intervenção direta do governo nos mercados. Deixa as pessoas, as firmas decidirem as suas decisões de consumo e de produção, que sozinho, como que por uma mão invisível da Adam Smith, o mercado vai para a eficiência, que é o melhor que se pode esperar. Bom, aí um corolário, quando você tem um teorema, você pode ter um corolário. Se esse teorema é verdade, então tem que ser verdade que meio que o contrário. Se alguma das premissas, alguma das condições de competição perfeita não estiverem sendo atendidas, quais? Muitos compradores. Se em vez de muitos compradores tem um só. Se em vez de muitos vendedores tem poucos. Se em vez de ser um bem homogêneo, é um bem diferenciado. Se tem assimetrias de informação. Qualquer daquelas condições, se não tem competição suficiente, aí o corolário diz: você não está num ponto eficiente, existe uma falha de mercado, o mercado não é capaz de empurrar as alocações para um ponto eficiente, e aí justifica, portanto, algum tipo de intervenção governamental. E o que a gente vai fazer hoje nessa aula? Vamos olhar os tipos de falhas de mercado, vamos olhar especialmente duas, que são externalidades e bens públicos. Vamos ver o que elas são, por que elas são ineficientes, e daí vamos olhar sugestões de como corrigir essas falhas de mercado. O que fazer? Então, vamos lá. Então, o que é uma falha de mercado? Falha de mercado, vamos só definir isso aqui, é uma situação onde a alocação de bens e serviços, o equilíbrio que a sociedade atingiu, né, o preço, a quantidade, não é eficiente. E a gente viu que isso quer dizer, então, que essa alocação tem um outro jeito, outras escolhas que a sociedade pode fazer, que vai melhorar a vida de algumas pessoas, talvez de muitas pessoas, sem piorar de ninguém. Então, é uma falha de mercado, o mercado está falhando. Geralmente isso acontece quando, por alguma razão, os preços de mercado não estão refletindo a escassez que existe. Quando tem competição perfeita, o preço já sinaliza a escassez e as pessoas reagem àquela informação, mudam suas escolhas sozinhos, buscando o seu próprio interesse, e como que por uma mão invisível surge uma alocação eficiente. Quando isso não acontece, tem a falha de mercado, e aí a gente quer saber o que fazer. Então, aqui tem uma lista de falhas de mercado, e tem, dentro de cada categoria dessas, tem muitas subcategorias, e além dessas tem várias outras. É muito do que os economistas fazem é sair examinando situações de falhas de mercado, né, e o que fazer. Mas a gente vai focar especialmente em externalidades e bens públicos. Nós já vimos monopólio na aula passada, é uma falha de mercado. Quando você tem monopólio, você tem uma ineficiência. A gente viu. Qual que é a falha de mercado? É que não tem competição, só tem um vendedor. Então, violou uma premissa do mercado perfeitamente competitivo. Se só tem um vendedor e ele tem barreiras de entrada, então ele pode aumentar o preço. Esse aumento de preço reduz a quantidade vendida, piora a vida dos consumidores. Então, muitos consumidores ficaram pior. Então, a gente viu que essa é uma ineficiência. Então, isso nós vimos na aula passada. Nessa aula, vamos ver externalidades e bens públicos. Vamos começar com externalidades. Externalidades são muito importantes. Então, e elas estão em todo lugar na nossa vida, todo lugar no mundo. O que é uma externalidade? Então, a externalidade ocorre quando, na sua atividade de consumo-produção, né, nós somos agentes econômicos, ou consumidores ou produtores, às vezes você é as duas coisas, e essas decisões que você toma de consumir ou produzir alguma coisa
ela afeta outras pessoas, mas afeta não pelo sistema de preços, mas afeta um efeito direto nas outras pessoas. Então, vai ficar mais claro quando eu der exemplos disso. Então, eu vou tomar uma decisão de consumo. Uma decisão de consumo, eu vou entrar numa loja e comprar 1 quilo de arroz. Então, eu entro na loja, vou comprar 1 quilo de arroz, eu faço todo o meu cálculo econômico de se eu quero comprar, se eu não quero, quanto que eu quero comprar. Então, tem aquele diagrama de oferta e demanda dentro da minha cabeça, aquilo ali está funcionando. Eu sei minhas outras variáveis, ceteris paribus, eu sei minha renda, as minhas preferências, minhas expectativas, o preço dos outros bens eu estou vendo aqui, estou levando tudo em conta e eu calculo tudo rapidamente e daí eu decido, eu vou comprar 2 quilos de arroz. Essa foi minha decisão de consumo. Aí, essa minha decisão, a questão da externalidade é o seguinte, essa minha decisão afetou as outras pessoas? Por um lado, sim, porque quando eu compro o arroz, a demanda por arroz está alta, né? Imagine se em vez de 2 quilos eu entrasse lá e comprasse 2 milhões de toneladas de arroz, eu comprasse um monte de arroz. Essa minha decisão ia fazer o preço do arroz subir, que eu ia comprar tanto arroz que a oferta de arroz ia cair, ia ter menos arroz, todos os outros vendedores iam falar, puxa, tem um cara comprou quase todo o arroz, vamos subir o preço do arroz que eu tenho para vender aqui. Só que se eu estou afetando os outros através do sistema de preço, não é uma externalidade. Isso é a oferta e demanda funcionando. Então, não é externalidade. Externalidade é externo ao sistema de preço. Então, mas então, não é uma externalidade eu comprar 2 quilos de arroz, mas eu também poderia ter um efeito indireto. Não com arroz, deixa eu pegar outro exemplo. Então, eu vou produzir, ou mesmo eu vou consumir, mas daí eu pego o arroz e se eu jogar os sacos de plástico do arroz no chão, ou se eu estou produzindo e eu estou poluindo. Essa minha atividade de consumir ou de produzir, além de estar afetando no sistema de preço, está gerando um efeito indireto, essa poluição que eu estou gerando. Então, isso é uma externalidade. Vamos ver vários, eu vou botar o próximo slide, vai ter vários exemplos, mas então a ideia é essa. E por que é ineficiente uma externalidade? É porque quando eu tomo minha decisão de consumo, de produção, e eu vou gerar um impacto nos outros, eu não estou levando em conta o bem-estar dos outros. Eu estou levando só o meu. Que é natural, todo mundo faz isso. Então, eu vou estar impondo custo nos outros sem levar isso em conta e isso é ineficiente. Então, externalidades podem ser negativas. Geralmente, a gente pensa em externalidades como sendo negativas. As minhas decisões impactam nos outros à minha volta, impactam o resto da sociedade e eu não estou levando em conta o bem-estar do resto da sociedade na minha decisão. Logo, do ponto de vista da sociedade, do mercado como um todo, a minha decisão é ineficiente. Então, essa é externalidade negativa, mas pode ter externalidades positivas. Tá? Às vezes, uma decisão minha pode ter impactos bons nos outros. Por exemplo, se eu tenho uma casa e eu vou decidir plantar flores. Então, eu tenho que tomar a decisão de quantas flores eu vou plantar no quintal da frente da minha casa. E eu vou fazer oferta e demanda, custos, benefícios, preferências. Eu decido quantas flores eu quero, pensando só em mim, os meus custos e os meus benefícios de ter flores. E eu não estou levando em conta que, se eu plantar flores, beneficiam os meus vizinhos. Meus vizinhos vão abrir a janela deles, vai ter cheiro bom, as flores são bonitas. Então, uma externalidade positiva eu não estou fazendo o suficiente da minha atividade, eu não estou plantando flores suficientes, porque eu não estou levando em conta o benefício que eu estou gerando para eles. Então, eu estou plantando uma quantidade ineficientemente pequena de flores. Então, vamos ver exemplos. Então, esses exemplos aqui são exemplos mais óbvios, mas eu não gosto muito desse, porque fica parecendo que é só poluição. Na verdade, não é só poluição. Mas poluição é um jeito mais fácil de pensar. Então, quando uma fábrica está poluindo,
A fábrica está tomando decisões econômicas lá de quanto produzir, como produzir, que horas produzir, qual tecnologia usar, quais insumos. E essas decisões, elas tipicamente vão pensar só no custo e benefício para a fábrica. Só que a fumaça está vindo aqui, vai cair em cima dessas casas aqui. Tem pessoas que vão ter dificuldade de respirar, vai ter sujeira, vai ter doenças. Então, essa externalidade está acontecendo devido às escolhas da fábrica, que não está levando em conta outras pessoas. Então, fazendeiros usando fertilizantes, eles tomam a decisão pensando só lá na produtividade deles, nos custos e benefícios para eles, e o fertilizante está entrando nos rios e está piorando a vida da comunidade que mora rio abaixo e precisa usar essa água. Resíduos industriais, poluição sonora, a mesma coisa. Quando alguém pesca também, a sua decisão de pescar, você é um pescador, você joga a rede, puxa a rede e você está pensando assim, quanto que eu quero pescar? Será que eu fico mais 2 horas aqui pescando e pego mais peixes ou será que eu não pesco? Ele vê os custos, os benefícios e toma aquela decisão de quanto fazer dessa atividade. E, tipicamente, o pescador não está pensando que, ao fazer isso, ele está afetando os outros pescadores. Está tirando peixe demais e reduzindo o estoque daquela população. Então, é uma externalidade. Então, vários exemplos de externalidades negativas aí. São ineficientes, e são ineficientes porque elas estão sendo causadas sem que os custos e benefícios sobre essas outras pessoas externas ao negócio, as pessoas que não estão tomando decisões econômicas, mas estão sendo afetadas pelas decisões econômicas, estão sendo afetadas. Por isso que é ineficiente. A gente já vai perguntar daí, o que fazer. Vamos ver graficamente isso também e ver o que fazer. Externalidades positivas, como eu falei, é menos intuitivo, mas existem externalidades positivas. Por exemplo, educação. Você se educar, você toma uma decisão lá de se educar. Você diz assim, vou fazer um curso na UNB. Vai levar 4 anos, vai dar trabalho, vou ter que acordar cedo, vou ter um custo de oportunidade grande, porque eu vou ter que deixar de trabalhar para fazer isso, ou deixar de ficar dormindo o dia inteiro para fazer isso. E você toma a sua decisão, pensando nos seus custos e os seus benefícios. Só que essa decisão afeta o resto da sociedade. Educação tem muitas externalidades positivas. Quando você se educa, é bom para você, mas é bom para o resto da sociedade. Porque daí você vai ser uma pessoa mais responsável, mais inovadora, vai lidar melhor com decisões de saúde e de financeiras, e isso impacta o bom funcionamento das pessoas à sua volta. Então, tipicamente, quando você toma a decisão de quanto se educar, quanto esforço e recursos dedicar à sua própria educação, você vai fazer de menos, porque você está pensando só em si e não nos outros à sua volta, né? Uma coisa com vacinas, é um tema que está bem atual. A gente vê muito esse debate, uma controvérsia muito grande sobre vacinas e se deve ser uma lógica que muita gente usa para dizer que vacinas devem ser obrigatórias. Muita da controvérsia é isso, né? Não é se deve ou não ter vacina, todo mundo concorda que ter vacina, vacina quem quer. Mas aí, um argumento que existe não, a sociedade tem o direito, o governo, a sociedade tem o direito de obrigar todo mundo a se vacinar. Qual que seria a lógica por trás desse argumento? Muitas pessoas que fazem esse argumento usam a lógica, é porque vacinas têm externalidades positivas. Quando você se vacina, não é só bom para você, é bom para o resto da sociedade, porque daí você deixa de transmitir. Não quero nem de perto pensar em entrar nessa controvérsia aqui, que não é o ponto. Só estou usando isso como exemplo para a ideia de externalidades. Então, é um exemplo clássico de externalidades. Pesquisa também, quando alguém faz pesquisa, por exemplo, eu faço pesquisa, tento publicar trabalhos, pesquisa, e o que eu faço? Porque é bom para mim, é bom para a minha carreira,
mas quando eu descubro alguma coisa nova, um cientista descobre alguma coisa nova, é bom para o resto da sociedade. Então, tipicamente, quem faz pesquisa não está tanto pensando na externalidade positiva que ela gera, está pensando mais em si mesmo, mas pesquisa, inovação tem grandes externalidades positivas. Mesma coisa, área de proteção ambiental. Você tem uma fazenda e passa um rio na fazenda, ou mesmo se não passa um rio, existe legislação no Brasil que diz assim, ó, tá, a fazenda é sua, a propriedade é sua, você faz o que quiser com ela, quase, porque tem uma legislação que diz assim que 20%, dependendo de onde você está no Brasil, na Amazônia 80%, 20% da sua área você tem que deixar em vegetação nativa. E isso, se você pensar bem, tem poucos países do mundo que têm uma lei tão rigorosa como essa, porque alguém pode dizer assim, puxa, mas a terra é minha, o Estado não tem o direito de falar para mim o que fazer com minha terra. A mesma coisa que você tem automóvel e o governo diz, você 2 dias da semana você vai ter que deixar seu automóvel estacionado. Que até existe, né, mais ou menos no rodízio lá em São Paulo, é mais ou menos essa ideia. E o que justifica esse tipo de intervenção no direito natural das pessoas? Assim, a terra é minha, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, o carro é meu, eu faço o que eu quero. Não quero, de novo, não quero entrar nessas controvérsias, porque isso fica ideológico e dá muitas brigas hoje em dia, época muito polarizada, tem muito isso, mas só para a gente usar esse termo externalidade, quem argumenta a favor dessa intervenção do Estado, da sociedade, na sua vida privada, nos seus bens privados, no seu corpo, se vacinar ou não vacinar, a justificativa, muitas vezes, geralmente, é externalidade. É porque você, no uso da sua terra, está impactando o resto da sociedade. Você, no uso do seu automóvel, está usando demais, está poluindo. Você, não se vacinando, está impactando nos outros. É esse que é o argumento. No caso da proteção ambiental, é para ter vegetação nativa, tem biodiversidade e absorção de carbono, essas coisas. Ok. Então, qual que é a ineficiência, né, da externalidade? A externalidade é uma ineficiência. Qual é essa ineficiência? É que é ineficiente porque supõe uma situação onde tem um monte de externalidades. Se as pessoas não é se deixassem de fazer aquelas atividades, mas se elas fizessem as decisões de quanto fazer da atividade, quanto que eu vou consumir, quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou plantar, quanto que eu vou usar meu carro, todas essas decisões econômicas, se em vez de fazer pensando só nos seus próprios custos e benefícios, você pensasse no dos outros, incluísse naquele seu cálculo econômico, continua fazendo os seus. Inclusive, se você não levar em conta os seus próprios custos e benefícios, a decisão também não vai ser eficiente. A ideia é que você tem que pensar do ponto de vista da sociedade como um todo. E a sociedade como um todo inclui você e inclui as outras pessoas. De certa forma, isso é quase que a lei de ouro, religião cristã, outras também, acho que a maioria das outras também tem essa lei de ouro, né? A regra de ouro que só faça para os outros como você gostaria que fizessem para com você. Acho que essa é a regra de ouro, né? Que se todo mundo seguisse isso, a vida ia ser melhor para todo mundo. É mais ou menos isso, é que quando você toma uma decisão de consumo de produção, uma decisão econômica, você está lá pesando os seus custos e benefícios pessoais, essa regra de ouro aqui, econômica, está dizendo assim, mas inclua nesse cálculo os impactos que você tem nos outros. É quase que cristão isso, né? É quase que religioso. Então, externalidades positivas é simplesmente que você está tendo um impacto benéfico nos outros, então leve em conta isso e provavelmente faça mais ainda dessas atividades porque é bom para os outros. Botei uma tabelinha resumindo tudo isso aqui, mas eu não vou ler a tabela, vamos ver graficamente isso. Onde é que a gente vai? Vamos ver, a gente já viu o que é uma externalidade, os tipos,
consumo, de produção, negativa, positiva. Vamos ver graficamente e depois vamos ver o que fazer, que tipo de recomendação. Uma vez que a gente identifica uma externalidade, uma falha de mercado, como é que a gente corrige? Então, nosso bom e velho diagrama de oferta e demanda, aqui um pouco diferente, porque você vai ver que, embora eu tenha escrito um O aqui de oferta e um D de demanda, a demanda negativamente inclinada, como a gente está acostumado, a oferta positivamente inclinada, o preço de equilíbrio, o nosso equilíbrio está aqui, quantidade de equilíbrio. Então, está tudo aí. Só que repara que eu vou chamar aqui a demanda de benefício marginal privado e a oferta de custo marginal privado. Então, mas é a mesma coisa, só que a gente vai pensar sobre a oferta e demanda de um jeito diferente. Então, suponha que aqui tem uma atividade. Essa quantidade é o quanto você está tomando uma decisão econômica de quanto consumir, quanto produzir, quanto usar seu carro, quantas flores plantar, quantos charutos você vai fumar, qual que é a altura quantas horas você vai ouvir de música, quanto volume que você vai botar da sua música. Essa é a decisão econômica que você está tomando. Opa, peraí, sem querer. Então, a quantidade é isso, você está decidindo se vai fazer pouco, médio ou muito da atividade. E aqui a demanda, vamos pensar na demanda como o benefício que você tem. Por que você vai querer? Você pode estar fazendo pouco da atividade, você está plantando poucas flores, ou você está estudando pouco, você está tomando pouca vacina, ou você está usando pouco seu carro, ou você está desmatando pouco sua terra. Seja lá qual for a decisão econômica, quantas vacas você tem na sua fazenda, quantos hectares de milho você vai plantar, qualquer que seja a atividade econômica, está fazendo pouco. Vamos pensar assim, que você se pergunta assim, eu estou fazendo essa quantidade aqui, será que eu não quero fazer um pouco mais? E você repara que o benefício de fazer um pouquinho mais, esse pouquinho, esse adicional, esse incremental, é o que a gente chama em economia de marginal. A gente viu isso lá na primeira aula. Então, marginal quer dizer um pouquinho mais. Uma unidade a mais. Eu já tenho 10 vacas na minha fazenda, está me dando esse benefício aqui, está me dando um certo benefício, e se eu puser mais uma vaca? Então, vai me dar um benefício adicional. E mais uma vaca, outro benefício. Mais uma, eu vou aumentando o número de vacas. E repara que está caindo. Cada vaca adicional, ou cada vacina adicional, cada hora estudando, cada flor que eu planto a mais, seja lá qual for a atividade, o tanto a mais que eu faço da atividade, está me dando mais benefício, mas cada vez menos. É o que a gente chama em economia de benefício marginal decrescente. E é natural que seja assim. Eu acho que o melhor jeito de entender isso acho que eu já dei esse exemplo antes, é assim, você está com fome, você entra numa padaria, aí você vai comer pão de queijo, então sonhos, alguma coisa, um doce, qualquer coisa, e está morrendo de fome, o primeiro doce que você come é uma delícia, né? Você está morrendo de fome, ele está fresquinho, está perfeito. Então, o benefício marginal, o benefício daquela unidade é muito alto. E aí você toma o outro, come o outro, e você vai comendo outro e outro e outro, e ainda é bom, cada um deles é bom ainda, porque você ainda está com fome. Mas repara que cada um que você vai comendo vai te dando menos prazer do que o anterior. Porque você está começando, está com tanta fome, está começando a encher, está começando a ficar saciado. Eventualmente, você vai chegar num ponto em que o benefício marginal vai ser zero. Você já comeu 47 pães de queijo, você come o pão de queijo número 48, mas ele nem te dá mais prazer. O prazer que ele deu para você é zero. Então, o benefício marginal foi zero. Então, o benefício marginal é decrescente, de seja lá qualquer atividade que está fazendo. Você está em uma fábrica, está produzindo carros, aí você já produziu 100 mil carros, vão produzir mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, e o retorno para a fábrica é decrescente, porque já produziu tantos, o mercado só absorve tanto, não cabe mais no seu pátio, você vai ter que ter mais um turno de funcionários, talvez, alguma coisa assim.
E o custo marginal? O custo marginal, ele é crescente, né? Você vai fazendo uma atividade, cada unidade a mais que você vai fazendo vai custando mais para fazer. Então, isso não é, nem sempre isso é verdade. Às vezes o custo marginal é horizontal. Por exemplo, no caso do pão de queijo, cada pão de queijo custa a mesma coisa. Você paga R$3 para cada pão de queijo. Nesse caso seria horizontal. Mas na maioria dos casos, o custo marginal é crescente. Por exemplo, você tem a fábrica, aquele exemplo que eu dei, está produzindo 100 mil carros, aí você resolve produzir mais 1.000. Então, além dos 100 mil que já produziu, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Só que daí é aquele negócio, sua fábrica só tem um certo tamanho, não cabe mais no pátio, você vai ter que encomendar energia extra, cada vez vai ficando mais difícil porque você só tem uma certa capacidade. Então, benefício marginal é decrescente, custo marginal é crescente, e o ponto eficiente é você parar quando o benefício marginal é igual ao custo marginal. Então, exemplo de pães de queijo. Você vai comendo pão de queijo, mas cada pão de queijo tem... Aqui não é um bom exemplo, porque o pão de queijo seria uma linha reta, horizontal, né? Mas o quanto o benefício que você tem de fazer atividade mais uma unidade é maior do que o custo, quando você está aqui para a esquerda da interseção, o benefício de mais um é maior do que o custo de mais um. Então, faça benefício. Claro, toma a decisão de fazer, de consumir, de produzir, porque o benefício vai ser maior do que o custo. Mas, a partir daqui, repara que se você fizer mais da atividade, plantar mais flores, tiver mais vacas, ouvir mais uma hora de música, usar seu carro mais uma hora, pescar mais tantas toneladas de peixe, o custo está maior do que o benefício. Então, não vale a pena, era melhor ter parado aqui, só no ponto onde o custo marginal é igual ao benefício marginal, lá é o equilíbrio, lá é o lugar onde você quer parar. Então, isso aqui, esse ponto é o ponto eficiente. Eficiência quer dizer isso. Benefício marginal é igual ao custo marginal. Eu sempre brinco assim, eu falo assim, ó, se você tiver 8 anos, eu posso ensinar economia para vocês. Primeiro você faz um curso de graduação, depois faz um curso de doutorado. Ao final de 8 anos, a gente consegue ensinar bastante economia. Você vai sair um excelente economista. Aí você fala para mim assim, não, eu não tenho 8 anos. Aí então eu falo assim, então, bom, se você tiver 4 anos, eu faço um curso de graduação, você vai saber bastante economia. Aí você me fala, não, mas eu não tenho 2 anos. Aí eu falo, poxa, então, tá, eu vou montar um curso de uma semana para você, de 40 horas. Você vai aprender bastante, não vai saber tudo, mas vai aprender bastante. Aí você me fala assim, ó, eu não tenho uma semana, eu tenho só 15 segundos. Você consegue fazer um curso para mim de 15 segundos de economia? Aí eu respondo, faço, tá bom. Você não vai saber tudo, mas é como se fosse uma regra de ouro. A regra de ouro é benefício marginal igual ao custo marginal. Para qualquer coisa que você quer saber em economia. Quanto que o governo deve taxar? Quantos subsídios o governo deve fazer? Quanto que eu devo comprar disso? Quantos pães de queijo eu devo comer? Quantas vacas eu devo ter na minha fazenda? Até o ponto em que o benefício marginal de uma unidade a mais for igual ao custo marginal. Esse é o ponto eficiente. Pronto. Com essa regra, você já sabe economia, você já consegue responder a maioria das perguntas. Então, o gráfico está mostrando o benefício marginal, a eficiência, o ponto eficiente. Mas repara, até agora não tem externalidade nenhuma. Vamos botar a externalidade aqui, vamos botar a ineficiência para ver o que acontece. Tá. No equilíbrio, os custos marginais privados devem ser iguais aos benefícios marginais privados. Vamos botar aqui agora uma externalidade negativa. Esse é o ponto. Vamos começar. Esse gráfico que a gente tem aqui, eu devia ter posto cores diferentes. É esse aqui, é esse ponto aqui. Esse é o ponto onde a gente está começando. Então, esse aqui é só você tomando a decisão. Você está tomando a decisão, aqui está o benefício para você,
de fazer atividade econômica, de produção, de consumo, seja lá qual for. E esse aqui é o custo para você, custo marginal privado, benefício marginal privado, para você. Se você está levando em conta só os seus benefícios e os seus custos, esse é o ponto que você vai escolher. Você vai fazer essa quantidade e esse aqui está o preço. Tá. Só que essa atividade que a gente está falando aqui agora, ela tem externalidades. Ela impacta as outras pessoas negativamente. Ou é poluição, ou barulho, ou alguma coisa perversa. Ao você fazer essa atividade, está afetando as pessoas à sua volta, ou às vezes as pessoas do outro lado do mundo, como em mudança climática. Você está decidindo quanta lenha você vai queimar na sua fogueira, e isso está botando carbono no céu, que vai afetar toda a humanidade. Então, a ideia, a gente sabe que isso é ineficiente. Então, você tem uma externalidade ineficiente. Então, vamos fazer agora, vamos internalizar a externalidade. Ou seja, vamos levar em conta esses custos externos. Então, aqui, ó, CE é custos externos. Custos externos são custos que eu estou impondo nos outros ao fazer minha atividade, ao queimar minha lenha, ao usar meu carro, ao botar vacas na minha terra, ao ouvir música alto na praia. Eu estou gerando custos e benefícios para mim, que eu estou levando em conta ali nas minhas curvas, mas eu não estou levando em conta os custos externos. Então, vamos levar eles em conta. Eu vou somar aos meus custos, a essa minha curva de custo marginal privado, eu vou somar os custos externos que eu estou botando nos outros, que eu estou impondo nos outros. Então, do jeito que está desenhado aqui, a curva deslocou para cima pela mesma quantidade. Não necessariamente precisava ser da mesma quantidade, mas aqui está. Então, essa nova curva aqui são os custos marginais sociais, onde sociais quer dizer toda a sociedade. E nesse gráfico, quem que é toda a sociedade? Sou eu. Então, vou ter os meus custos, os custos que a atividade impõe em mim mesmo, que eu já estava levando em conta, mas vou levar em conta também os custos externos, os custos que a minha atividade está impondo nos outros, que pode ser poluição, fumaça, etc. Então, agora vamos recalcular o equilíbrio, mas não usando só os meus custos. Vamos usar os custos meus e dos outros juntos, que é essa curva aqui. Esse é o novo equilíbrio. Repara que o benefício é só meu ainda, por enquanto. Não tem externalidade nos benefícios. Depois a gente vai fazer isso. Então, aqui, esse novo equilíbrio está levando em conta toda a sociedade. Os custos privados para mim e os custos que eu estou impondo nos outros. Então, vai ser esse ponto eficiente. Essa estrelinha aqui significa eficiência. Então, esse é o novo equilíbrio. E repara, aqui que está a coisa importante. No ponto eficiente, a quantidade eficiente da atividade econômica é menor do que a quantidade que eu faria se eu não levasse em conta a externalidade. Se eu não internalizasse a externalidade, eu estaria fazendo demais dessa atividade do ponto de vista de eficiência. Então, o ponto eficiente envolve fazer menos da atividade. Repara, isso é uma coisa bem importante, típica pergunta de prova. Então, você diria assim, então, suponha que essa externalidade é uma poluição. E a pergunta podia falar alguma coisa assim, o eficiente seria fazer zero poluição. Zero poluição seria eficiente. E, geralmente, quando você ouve isso, diz, claro, a gente não quer poluição é ruim, a gente acha ruim. Mas repara que se você fizer zero poluição, você não tem benefício. Então, você estaria nesse ponto aqui. Esse ponto não é eficiente. Ele é eficiente do ponto de vista de custos, talvez, que você... Quando tem zero poluição, você não está tendo custo nenhum, você não está produzindo nada, mas ele não está gerando benefício. Então, no equilíbrio, existe poluição. E aí que algumas pessoas ficam bravas com o economista. A gente fala assim, existe uma quantidade ótima de poluição. Ótima quer dizer eficiente. Uma quantidade eficiente de poluição.
e especialmente o ambientalista ficaria muito bravo. Não, não, a quantidade eficiente de poluição é zero. Mas a economista diz, não, não é zero, porque com poluição zero, então ninguém anda de carro, não tem comida para ninguém, ninguém faz nada. Então, existe uma quantidade eficiente de poluição. Claro que o melhor seria achar jeitos de conseguir os benefícios sem a poluição, mas do ponto de vista estático, com a tecnologia que existe nesse momento, existe uma quantidade eficiente. Porque você está levando em conta todos os custos, todo mundo que está sofrendo com aquela poluição, você está levando em conta isso no seu campo. Tá, isso é externalidade negativa. Vamos ver a externalidade positiva agora, que é parecido com isso, só que o que vai mudar é o benefício. Na externalidade, o custo é negativo, é sobre os custos, a parte benéfica é sobre a externalidade positiva é sobre a parte benéfica, que é a demanda. Então, vamos começar daqui. Essa é a minha curva de demanda, os benefícios marginal privado de fazer um bem. Eu vou fazendo o bem, eu vou fazendo essa atividade econômica, ela vai me gerando mais e mais benefícios, só que tem um custo para eu fazer, um custo que eu arco com esse custo, então eu vou levar ele em conta, e eu cheguei nesse equilíbrio aqui. Esse é o equilíbrio privado. Se eu não pensar em ninguém, pensar só em mim, essa é a quantidade eficiente que eu faço. E, normalmente, se não tem externalidades, esse ponto é eficiente do ponto de vista da sociedade também. Só que, nesse caso, existe uma externalidade positiva. É uma atividade que eu faço, mas eu imponho benefícios nos outros. Eu estou me vacinando, estou estudando, estou plantando flores, estou fazendo pesquisa e vou descobrir coisas que vão ser boas para todo mundo. Então, existe um benefício para mim, que está descrito por essa curva aqui, mas existe um benefício externo, que eu não estou levando em conta. O impacto que eu estou ajudando os outros a fazer aquela atividade. Então, a gente sabe que a externalidade é ineficiente, que você deve levar em conta essa externalidade positiva que você está impondo nos outros. Então, essa curva aqui é o meu benefício mais o benefício que eu imponho nos outros, que é a diferença entre as duas curvas. Então, o correto para achar o equilíbrio eficiente é olhar a curva de benefício social, benefício marginal social. E o social significa meu e dos outros, ou seja, a sociedade como um todo. Para economistas, social quer dizer isso, quer dizer todo mundo, a sociedade toda. Então, esse é um novo equilíbrio, e repara que nesse novo equilíbrio, análogo ao que a gente viu com o negativo, só que na outra direção, a quantidade eficiente da atividade econômica é maior do que a quantidade que as pessoas, que o indivíduo privado iria escolher. A pessoa privada vai se educar de menos, vai se vacinar de menos, vai fazer atividade que tem externalidade positiva de menos do ponto de vista da sociedade. Então, com isso, nós temos essas duas ineficiências. Se tem uma externalidade negativa, as pessoas estão fazendo de menos da atividade. Se tem uma externalidade... Não, desculpa. Se tem uma externalidade negativa, as pessoas estão fazendo demais, deviam fazer uma certa quantia a menos dessa atividade, de internalizar o mal que estão impondo nos outros. Se tem externalidade positiva, as pessoas estão fazendo de menos, deviam fazer mais dessa atividade. E a próxima pergunta é o que fazer, então? Quais são as soluções para isso? Se é uma ineficiência, nós gostaríamos de corrigir essa ineficiência. Então, existem soluções privadas e soluções públicas. Públicas é o que o governo poderia fazer. E muitas vezes é o que a gente geralmente pensa, né? Você vê uma externalidade e se diz, pô, uma fábrica poluindo, o governo devia fazer alguma coisa sobre isso. Você tem carros demais na rua, fazendo muita poluição, diz o governo devia fazer alguma coisa sobre isso. Mas existem soluções privadas. Muitas
formas assim, se tem duas fábricas e uma fábrica, tem uma fábrica que usa carvão na produção e ao lado tem uma fábrica de vestidos de noiva. Eu vou exagerar aqui, um exemplo meio ridículo. Mas... E aí, peraí, deixa eu parar aqui. Aqui está dizendo que minha internet está instável, deixa eu lá recuperar aqui. Tá. Tem uma fábrica que usa carvão e produz, sei lá, automóveis, uma outra que produz vestidos de noiva, e o carvão queimado suja, tem uma externalidade e suja, torna muito mais difícil produzir vestidos de noiva, porque eles têm que fechar janelas, esse tipo de coisa. Então, é uma externalidade, porque a fábrica que usa carvão, ela pensa nos seus benefícios e seus custos e não pensa nos benefícios da outra fábrica. Um jeito de resolver isso é a fábrica de noivas comprar outra fábrica. Agora, é o mesmo dono, ele que decide quanto carvão vai ser usado, ele decide quantos vestidos de noiva são usados, e aí, então, ele leva em conta todos os custos e benefícios. Uma fusão, por exemplo, ajuda a resolver. Outros exemplos para as soluções práticas são sanções sociais. Às vezes, normas e rituais e tabus, eles existem, não são leis, assim, às vezes é normas. Por exemplo, tem norma que você não anda pelado pela rua. Ou seja, você não tira meleca do nariz na frente dos outros. Não existe uma lei quanto a isso, mas existe uma norma social. E muitas vezes essas normas sociais, elas surgem por um motivo, e elas persistem por um motivo, porque elas impedem tipos de comportamento, muitas vezes, que geram externalidades. Então, esse é um outro jeito não governamental de lidar com isso. E tem um negócio que chama negociação de Coase. Coase era um economista, ele percebeu que, muitas vezes, quando a externalidade envolve poucas pessoas, em que é muito claro quem está gerando a externalidade, qual o custo que está sendo imposto. Muitas vezes o governo não precisa interferir, que as próprias pessoas podem resolver entre si. Por exemplo, se o seu vizinho está tocando música muito alto de noite, um tipo de música que você não gosta, e você precisa acordar cedo, você tem filho pequeno, esse tipo de problema sempre acontece. Claro, existem leis, você pode chamar a polícia, tem esse tipo de coisa, mas muitas vezes você pode negociar. Você pode chegar para ele e dizer assim, você tem o direito de tocar música, mas você está impondo um custo em mim, então eu pago para você. Eu pago para você não tocar música. Ou se for o contrário, eu estou plantando flores, o meu vizinho da frente vê, puxa, eu estou vendo que você está plantando flores ali, mas você não está plantando naquele outro canteiro ali, que é justamente onde minha janela vai dar. Será que você não poderia plantar lá também? Porque seria tão bom se eu abrisse a janela e visse suas flores. E eu pago para você. Eu sei que você não está fazendo, talvez, por causa do custo, então eu pago. Então, em muitos casos, própria negociação, não precisa de ser negociação com dinheiro, às vezes pode conversa, resolver. Tá. Bom, claro que você não vai resolver o problema de aquecimento global desse jeito. Aí sim precisa o governo intervir. Aliás, aquecimento global é até mais complicado ainda, porque não é um só governo, são vários governos, né? E por isso que é tão difícil. Mas vamos ver as soluções públicas, porque isso aqui é, especialmente essa primeira aqui, impostos pegovianos, que é em introdução à economia, a gente sempre põe uma ênfase muito grande nisso. Então, isso aqui eu já falei todos esses aqui. Impostos pegovianos, né? O Pegu era um economista lá no final do século XIX, século XX. E o que o Pegu, a sacada dele foi dizer o seguinte: se o problema de externalidade é que a pessoa que está fazendo atividade, que está impondo a externalidade nos outros, ela não está levando em conta os custos que está impondo nos outros, essa ineficiência, por que a gente não põe um imposto nessa atividade exatamente igual ao mal que a pessoa gera nos outros? E aí, quando a pessoa vai decidir quanto fazer daquela atividade, ela vai dizer, tem esse benefício para mim, que é bom, tem esse custo para mim, que eu quero levar em conta,
ela não está nem pensando nos vizinhos, nem pensando nas outras pessoas, mas ela se lembra, mas tem um imposto. Eu tenho que levar em conta o imposto, porque quem paga o imposto sou eu. Então, repara, ela está... Se a gente calibrou o imposto para ser igual ao mal que a atividade impacta nos outros, aí, sem que a pessoa tenha percebido, ela está internalizando a externalidade. Ela está levando em conta o impacto que ela tem nos outros através do imposto. A pessoa não é que a pessoa ficou boazinha, altruísta, nem nada. O imposto está forçando ela a internalizar. Eu estou vendo que aqui parece que minha internet às vezes está parando, espero que esteja funcionando bem. Eu vou... Tá, vamos ver. Se ficar ruim, eu tento mudar o canal aqui. Então, vamos ver graficamente o que o imposto faz. Eu acho que graficamente fica bem fácil de entender. Está aqui o meu benefício de fazer atividade. Aqui está o meu custo, então, custo privado, benefício privado. Eu vou levar em conta os dois, né? Porque o benefício é para mim, o custo é o que pago, e eu escolho fazer essa quantidade de atividade. Só que, então, se não tiver externalidade, isso é eficiente. Só que, nesse caso, tem externalidade. Quando eu faço atividade, tem esse custo privado, esse é o meu custo, eu estou levando ele em conta, mas eu estou impondo esse é o mesmo gráfico que a gente tinha antes. Eu estou impondo o custo externo, então esse é o custo marginal social. Então esse aqui é o equilíbrio eficiente, essa quantidade, e isso é o que eu estou fazendo quando eu levo em conta só os meus interesses. Como que a gente força essa pessoa a considerar o resto da sociedade? Seria o ideal se todo mundo fosse anjos, daí não teria externalidades. Aí estaria tudo resolvido. Todo mundo tomaria as decisões por altruísmo. Mas como a gente não vive numa sociedade de anjos, a ideia do imposto pegloviano é vamos botar um imposto exatamente igual a esse custo externo aqui. Então, deixa eu fazer aqui, ficar fazendo assim, ó. Esse é o custo externo, põe um imposto exatamente igual ao custo externo. Põe esse imposto. Então, agora, quando eu vou tomar a decisão de quanto fazer da atividade, aqui embaixo, eu vou levar em conta o meu benefício, o meu custo privado, o custo que eu arco diretamente, mas agora eu digo, vou levar em conta o imposto também. Se eu vou continuar fazendo essa quantidade aqui que eu tinha decidido antes de considerar o imposto, agora eu vou adicionar o imposto, é um custo adicional. Então, em vez de pensar nesse ponto, eu vou pensar no ponto aqui em cima com o imposto. E aí, agora que tem um imposto, eu vou desse equilíbrio para esse, ou seja, eu vou fazer menos da atividade. O imposto pigloviano corrigiu a minha escolha para internalizar o mal que eu estou fazendo em cima dos outros. Agora, eu ainda estou fazendo poluição, ou seja, lá qual que seja a externalidade, só que todo custo está sendo compensado com algum benefício. Então, essa que é a ideia do imposto pigloviano, é você taxar os poluidores, taxar quem está impondo custo nos outros. E parece ter uma certa justiça nisso, né? Uma certa justiça, não divina, mas se alguém está impondo um custo nos outros, que pague para fazer aquilo ali. Então, como é que é a ideia correspondente, como é que o imposto pigloviano, no caso em que é uma externalidade positiva. Então, aqui está uma externalidade positiva, a gente viu esse gráfico antes. Como é que é isso? Eu tenho o meu benefício privado, o meu custo privado, esse é o equilíbrio, essa é a quantidade que eu opto por fazer dessa atividade, quando eu não penso nos outros. E isso é ineficiente, porque essa minha atividade está gerando benefício para os outros. Então, nesse caso, o imposto pigloviano é um subsídio.
Aqui, né, o benefício externo que eu gero no outro, o governo vai me pagar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Um instantinho só. Vou só acertar meu celular que fica aqui. Pronto. Tá. Então pode parecer esquisito um subsídio, mas como é que é um subsídio? Mas, na verdade, isso acontece o tempo todo. Aliás, vocês, todos vocês, e eu também, estamos nesse caso. Por exemplo, a UNB é uma universidade federal pública e ela é gratuita. Você não está pagando para estudar. Então, qual que é a lógica por trás disso? Por que o governo está dando para vocês isso, para outras pessoas não estão recebendo isso? Vocês estão recebendo muito benefício da UNB e não estão tendo parte do custo. E aí, olha, a lógica por trás dessa política pública é que estudar tem benefício, tem externalidades positivas. Ao você estudar, ao você ficar 4 anos na UNB estudando, é bom para você e tem também custos privados, tem que acordar cedo, tem que ir para a UNB todo dia, pelo menos tinha antes, mas tem muitos benefícios para o resto da sociedade. Então, o subsídio é isso. O subsídio é isso. A universidade é gratuita por isso, porque se não fosse, a escolha de quanto se educar que você tomaria seria menor do que a quantidade eficiente de esforço que você colocaria nisso. Então, essa é a ideia de impostos pigouvianos. Qual que é o problema com essa solução pigouviana? Por que a gente... Você vê, se você olhar o mundo é cheio de externalidades, elas estão em todo lugar, e a maioria delas não são corrigidas. A ineficiência existe e persiste. Aí você diz assim, poxa, mas a gente sabe como corrigir as externalidades. Sai tacando subsídios e sai tacando impostos. Impostos nas negativas, subsídios nas positivas, e aí você consegue corrigir tudo. Mas pensa bem, pensa como é difícil fazer isso. E pensa que o governo tem que acertar a mão exatamente. É muito difícil o governo saber o tamanho do imposto. Porque se ele errar, se o governo errar o tamanho do imposto, ele puser um imposto grande demais, uma externalidade negativa, aí ele vai estar desestimulando uma atividade demais. Talvez a ineficiência seja até maior do que quando ele não tinha um imposto. Antes tinha muito da atividade, mas ele pode fazer com que o novo equilíbrio seja uma quantidade excessivamente pequena. E é muito difícil calcular. Nos gráficos que a gente fez, eu pus sempre o custo e o benefício mais ou menos do mesmo tamanho, mas nem sempre vai ser assim. Especialmente benefícios também, calcular benefícios para dar subsídios, é muito complicado isso. Então, a solução pigouviana funciona muito bem no quadro negro, funciona muito bem em aula de introdução à economia, simplificada, assim, mas quando vai tentar fazer na prática, não é tão fácil. Por isso que a gente busca várias outras formas de fazer, e um jeito é simplesmente fazer regulação. Regulação, comando e controle. Tem algumas atividades, especialmente algumas atividades que têm muito potencial de gerar externalidades, ali, regulação, comando e controle, o que eu quero dizer com isso, assim, o governo, ou então uma agência do governo, uma agência regulatória, ela chega e diz, assim, com a fábrica, você só pode produzir tanto. Eu vou tomar essa decisão, eu vou botar limites muito fortes em cima da sua decisão econômica. É um pouco aquela discussão que a gente falou no começo. Puxa, mas por que o governo tem o direito de se meter na decisão privada ali?
alguém tem um negócio, está fazendo o negócio dele, por que o governo tem o direito de se meter ali? E essa é uma questão controversa, ideológica, filosófica, mas, e a gente não quer tratar disso aqui, mas a justificativa geralmente é em cima da ideia de externalidades. O governo teria algum direito de limitar quanto vai ser produzido, limitar que insumos uma fábrica pode usar, ou aonde pode fazer uma atividade, onde que não pode fazer, que horários pode fazer, que não pode fazer, por causa das externalidades. Então, em vez de tentar corrigir aquilo pontualmente via impostos e subsídios, o governo pode fazer algo muito mais intrusivo. Chega a dizer, está proibido, essa atividade você não pode fazer, ou essa atividade só pode fazer na zona específica. Então, e existem justificativas para isso, às vezes tem algumas atividades realmente tem um potencial tão grande de externalidades que você quer proibir, você quer limitar, mas o governo também pode errar a mão. Né? Existem falhas, da mesma forma que tem falhas de governo, existem falhas governamentais. Então, essas coisas são complicadas, externalidades existem, são ineficientes, geram falhas de mercado, são difíceis de corrigir e muitas vezes persistem. Né? E um país que funciona bem é justamente um país que acha jeitos de lidar bem com essas coisas, achar uma boa mix de a solução, quanto que ela usa de mercado, quanto que ela infringe ou não na liberdade das pessoas. E para isso, o melhor que forem as instituições do país, as regras, as instituições, as normas, cultura, esse tipo de coisa, geralmente o melhor que o país consegue lidar com externalidades. Tá, vou pular essa aqui. Ok, já vimos externalidades. Vamos ver rapidamente agora bens públicos. E com isso a gente mata isso. Eu vou introduzir bens públicos, talvez daí na próxima aula de uma recapitulada em tudo isso e daí isso é bom. Então, o que é bens públicos? E recursos comunitários, bens quase públicos. Aqui, o conceito importante é assim, que alguns bens, por exemplo, eu tenho um copo d'água aqui, então esse aqui é um bem econômico e eu posso... A questão aqui, o que está pegando aqui é o seguinte, aqui, se eu tomar, deixa eu tomar aqui. Essa água que eu tomei, se eu tomar, você não pode tomar. Eu tenho a maioria dos bens econômicos. Esse computador é meu, se é meu, não pode ser seu. Tem uma maçã, se eu comer a maçã, você não pode comer a maçã. Então, o meu uso dele é excludente. Se eu usar... Não, desculpa, é rival. É rival. Ou eu consumo, ou eu uso, ou você consome, você usa. Tem rivalidade no consumo. Existem alguns bens que não têm rivalidade no consumo. Por exemplo, uma música. Se eu tocar uma música, eu comprei uma música, o tocador e tudo, eu ponho a música e eu estou ouvindo, estou derivando o prazer de ouvir a música, mas você também pode ouvir. E ao você ouvir, não está reduzindo a quantidade que eu ouço. Iluminação pública, a defesa nacional, por exemplo, quando o exército protege o país, ele está protegendo, se tivesse mais 1000 pessoas no país, não precisava o exército proteger mais. Ao proteger, o país já está produzindo, não tem rivalidade no consumo. Essa é uma dimensão. A segunda dimensão é se o bem é excludente ou não. Se é possível excluir alguém de consumo. Então, essa água é minha, eu posso excluir você. Eu falo assim, não, é minha, você não pode consumir. Eu tenho como excluir. Uma estrada, por exemplo, é possível uma companhia de pedágio, ela põe pedágio nas duas pontas da estrada e fecha as laterais e diz assim, ó, só vai andar na estrada quem pagar. Eu vou excluir os não pagantes. É possível, é fisicamente possível excluir. Então, só que tem bens que não são excludentes. Que os exemplos que eu dei antes. Se eu tocar música, é difícil excluir. A música vai vazar. Quando você vai para shows que tem ingressos caros, às vezes
no estádio, tem gente que fica do lado de fora, não tinha dinheiro para pagar, e fica do lado de fora que dá para ouvir alguma coisa. Então, porque não dá para excluir. Quer dizer, você excluiu eles fisicamente, mas você não pode excluir eles de ouvir a música. Iluminação pública é a mesma coisa. Você não pode botar postes na cidade toda e daí dizer que a luz só vai beneficiar umas pessoas e não outras, que a luz está beneficiando todo mundo. Então, esses bens públicos, então, isso é um bem público. Um bem público, por definição, é um bem que é não excludente, você não consegue excluir, e não rival no consumo. Então, tem diferentes gradações aqui. Então, tem um bem que ele é rival no consumo e é excludente, você pode excluir. Esses são a maioria dos bens privados. Meu automóvel, se eu uso, você não usa, e eu posso excluir você de usar. Depois eu vejo o exemplo da estrada. Aí tem bens que são não rivais em consumo, por exemplo, serviço de esgoto. Se eu usar meu serviço de esgoto, se eu jogar um monte de esgoto na minha casa, na minha privada, isso não impede que você use também. Então, mas é possível excluir? É. Eu posso falar assim, se você não pagar sua taxa de esgoto, a CAESB vai lá e vai fechar. É possível excluir você. É não rival e é excludente. Tem bens que são rivais, por exemplo, peixes no mar. É rival, porque se eu pescar o peixe, você não pesca. Então, se eu for lá pegar uma tonelada de peixes, essa tonelada você não vai poder pescar. Então, é rival, mas no mar, no alto mar, pelo menos, não é excludente. Eu não posso impedir você de ir lá. Tanto é que tem, na costa brasileira, tem barcos de tudo quanto é país, desde barcos da Ásia e de vários outros lugares que vêm pescar na costa brasileira, que não dá para excluir eles. A Marinha até tenta, mas é difícil de excluir. E tem bens, e aí tem o bem público puro, que a gente fala, que é não excludente e não rival. Então, defesa nacional, uma praça pública, por exemplo. Se tiver mais de uma pessoa na praça pública, não vai ter que sair outra pessoa. Não sei se ela estiver lotada, aí sim, mas geralmente não está. Então, se vier mais 3 velhinhas jogar xadrez na praça pública, não vai excluir ninguém. Não dá para excluir, porque a praça é pública, não é cercada, e não tem rivalidade no consumo, elas não vão tirar o consumo de ninguém. Então, uma coisa interessante fazer com essa matriz 2x2 é mostrar que uma estrada pode estar em qualquer dessas 4 células, dependendo de como você definir a estrada. Então, vamos começar aqui com não um bem público, uma estrada bem pública. É uma estrada que não tem pedágio, então qualquer um pode entrar na estrada a qualquer momento do tempo, e suponha que ela não está congestionada. Ela geralmente está meio vazia, a natureza sempre tem estradas assim. Então, um carro entra, e esse carro não atrapalha ninguém, não é rival em consumo, então essa estrada é um bem público puro. Agora, pensa a mesma estrada, uma estrada parecida, que tem pedágio, então é excludente, você só entra se pagar, mas ela também é vazia, então ela não rival no consumo. Ou agora pensa que a estrada tem pedágio, ela é excludente, e além disso ela está lotadona, assim, que nem, sei lá, São Paulo indo no feriado, sempre mostra isso no jornal, a estrada para o litoral está congestionada. Um carro a mais que entra, ele está congestionando, ele está realmente afetado. Um para um entrar, tem que um sair. Então, ela tem pedágio, ela é excludente e é rival em consumo. E, finalmente, uma estrada sem pedágio, mas que está congestionada. Não tem pedágio, então não dá para excluir, qualquer um pode entrar, mas ela está tão cheia que cada carro está atrapalhando o outro carro, rivalidade em consumo. Então, não é só o bem, não é a estrada em si que vai ou não ser bem público, depende do contexto, das condições da estrada. E aí, que nem a gente fez com as externalidades, o próximo passo é dizer um bem público é um bem que se você deixar o mercado alocar o bem público, se o mercado é que vai decidir quanto desse bem vai existir, quanto vai ser usado,
vai ser ineficiente. Ou seja, o mercado não lida bem com os bens públicos. O mercado, aquele primeiro teorema fundamental do bem-estar que a gente viu, ele dizia o seguinte: o mercado aloca bens privados, os bens normais, da melhor maneira possível. Não precisa de interferência governamental. Não tem falha de mercado, o mercado resolve tudo, sob competição perfeita. Mas com bem público, não. Com bem público. E qual é a ineficiência? A ineficiência é que as pessoas não vão pagar pelo bem. Se eu não posso ser excluído do consumo do bem, então eu não vou pagar. Eu vou dizer que eu não quero, por exemplo, iluminação pública. Quando o governo bater na minha porta e falar assim, você tem que pagar, contribuir para a iluminação pública de Brasília. Brasília está toda iluminada, tem postes, tem luzes, e isso é bom para todo mundo, então você tem que pagar. Aí você iria dizer assim, não, mas sabe o que é? É que eu nunca saio à noite, eu não ligo para isso, então eu não vou pagar. Por que você está falando isso? Porque você tá pegando um carona, você está dizendo assim, eu vou dizer que eu não quero, que eu não ligo para esse bem, para não ter que pagar, porque daí eu sei que os outros vão pagar e eles não podem me excluir. Eu quero a iluminação pública, eu vou me beneficiar dela, mas mesmo se eu não pagar, ela vai estar lá, então eu não vou pagar. E se todo mundo pegar carona, em inglês a gente fala assim, free ride, pegar uma passagem gratuita, né? Uma carona, se todo mundo vai ser caroneiro, ninguém vai pagar, aí o bem não vai se materializar, isso é ruim, porque esse bem é um bem útil, é um bem necessário para a sociedade. Então, o mercado não está provendo o suficiente do bem. E, além disso, ele é ineficiente por outra razão também, porque, assim, se tem um bem que está sendo gerado e ele não tem rivalidade em consumo, não seria melhor que todo mundo usasse esse bem de qualquer jeito? Se o meu uso não está afetando ninguém e ele é bom para mim, então, para a sociedade é bom que eu use. A gente quer que as pessoas tenham acesso aos bens, o máximo de bens possíveis. Então, se um bem público não é provido pelo mercado, é ineficiente. Então, qual que é a solução? Então, se você for tentar alocar bens públicos via mercado, vai ter de menos deles. Vai ter pouca provisão desses bens públicos. Qual que é a solução, então? Como é que resolve essa falha de mercado? Geralmente é o governo prover. O governo provê. E com iluminação pública, assim, o governo não chega, bate na sua porta e diz, você quer contribuir para a iluminação pública? O que ele faz, a cobrança já vem na sua conta de luz. Você paga a sua conta de luz privada que você usou na sua casa, no seu chuveiro elétrico, você paga aquilo ali. E você não tem opção, já tem, acho que é bem caro também, uns R$100, R$70, assim, vem a sua contribuição, depende de onde você mora, eu acho, o preço. Vem uma contribuição para a iluminação pública. E com isso o governo mais ou menos que resolve o problema. Aí o governo pega esse dinheiro e provê a iluminação pública. Então esse é o jeito que na prática se resolve. Defesa pública também, defesa nacional, a praça pública, as estradas, elas são bens públicos ou bens quase públicos e são providas pelo governo. O governo não dá a opção das pessoas decidirem se vão pagar ou não. Você paga via seus impostos. Às vezes é um imposto direto, que nem uma contribuição para a iluminação pública. Outras vezes é os impostos gerais que você paga, indiretos e diretos. Então, deixa eu contar só uma história que é parecido com, que tem ajuda a entender um pouquinho. Uma vez eu fui lá na Iugoslávia, muito tempo atrás, que é Sérvia e Montenegro, aquela região dos Bálticos todos. Tinha uma época que era um país só, chamava Iugoslávia. Tem um lugar chamado Dubrovnik, que é um lugar muito bonito. Game of Thrones foi filmado muito lá em Dubrovnik. E tinha uma ponte muito alta entre uma parte da cidade e outra, que tinha um desfiladeiro, um rio lá embaixo, muito alto mesmo. E aí tinha os caras locais, os iugoslavos, os sérvios, sei lá o que quiser, os croatas, e um monte de turistas. E os caras locais, eles falavam assim, nós vamos pular. Eu vou pular do lado da ponte aqui. Quem quer ver isso aqui? Todos os turistas, eu quero ver, é alto, né? É um negócio impressionante.
Aí eles falavam, subiam lá e falavam, então tudo bem, então todo mundo contribui aí, passavam os caras com chapéu, todo mundo contribui, quando tiver as contribuições, a gente pula. Um de nós vai pular. Aí, imediatamente, todos os turistas começaram a pensar com mentalidade de caroneiro. Dizer assim, ó, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque esse espetáculo é não excludente. Eles não têm como excluir. Eu fico um pouquinho aqui para trás, eu pego um lugar mais de longe, assim, eu fico olhando. Os outros pagam e eu vou pegar carona. E todo mundo pensou nisso, então ninguém contribuiu. Só que os jugoslavos eram inteligentes, espertos também. A gente acha que só a gente aqui no Brasil que é esperto, mas são espertos. Então, o que eles fizeram é o seguinte, tinha um cara, um turista que realmente queria ver, disse, eu contribuo, tá aqui, eu pago, e pagou dinheiro lá. Aí eles sussurraram uma coisa no ouvido dele e daí um deles levantou, subiu lá na beirada da ponte e falou, eu vou pular. E todos os turistas vieram ali para o lado da ponte, todo mundo se achando esperto, porque não iam pagar, por esse bem público, né, um espetáculo público, não excludente, exceto o cara que pagou. E ele ficou do outro lado da ponte, porque tinha avisado para ele, e aí um outro rapaz pulou do outro lado da ponte e só o cara que pagou viu. Então, eles acharam um jeito de excluir os não pagantes, um jeito malandro, um jeito esperto de excluir os não pagantes. Então, esse exemplo mostra como pode ser difícil você prover o bem público, né, via mercado, ali, sem o governo interferir. Mas eles acharam um jeito de prover. Só ia se beneficiar do bem público, do espetáculo, dos saltos, quem contribuísse. Tá, aí... Bom, eu vou parar aqui. Na próxima aula, gente, só falta, assim, bens de recursos, bens que a gente chama common pool, de recursos comunitários, que são quase bens públicos, eles são parecidos, mas eles são bem públicos quando é uma comunidade que faz uma atividade, em vez de ser indivíduos. Aí, na próxima aula, a gente acaba isso aqui, mas a gente já viu a principal coisa, que são falhas de mercado, externalidades, que impõem custos e benefícios nos outros, que o mercado não leva em conta, e bens públicos, que são bens que não é possível excluir as pessoas, não tem rivalidade de consumo, nem é possível excluir, logo ninguém quer contribuir, logo o mercado não vai conseguir alocar bem aquela quantidade, e a solução, então, daí é o governo decidir quanto que vai fazer do bem público. No próximo aula, a gente continua com os bens de recursos comunitários. Aí tem a pergunta aqui da Elisa, se esse conteúdo está no capítulo 10 do livro. Sim, eu não sei, não tenho certeza se é o 10 agora, tem que olhar lá, mas com certeza isso está lá. É um capítulo de externalidades. Olha, externalidades e bens públicos, provavelmente vai ter uma introdução falando sobre falhas de mercados. Eu acho que é bem claro, você olhando assim os títulos dos capítulos, você vai achar. Então, com certeza está lá no livro, assim, porque isso é bem importante, isso é padrão de introdução à economia na área micro, essa parte de falhas de mercado, externalidades e bens públicos. E obrigado por me lembrar, leiam, é muito importante ler essa parte, mais que você lê, você vai entender as nuances que tem em torno. Então tá, alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Então vamos parar aqui e a gente continua quarta-feira aqui. Então.